né? Bem, o que substituiu esta política foi a política neoliberal e a reestruturação produtiva do capital. Esta foi a novidade. Do ponto de vista da organização do capital, o capitalismo vai buscar aquilo que ocorreu no período anterior, é fazer um capitalismo concorrencial, que é meio concorrencial de Araque. Por quê? Porque os monopólios são mantidos do jeitinho que eles estão. Apenas que se muda a inflexão. A inflexão passou a ser do capital financeiro. E aí a abertura das portas para o capital financeiro. E transformar o planeta num campo aberto, sem fronteiras, para a circulação do capital financeiro. E este passou a ser o foco. A reestruturação produtiva traz a mundialização da produção. E aí já não interessa mais o lugar onde está a matéria-prima. O que interessa é onde eu posso produzir da forma mais barata. Bem, tem dois componentes aí que vale a pena a gente analisar. Um é o papel que joga a China nessa história, para a gente chegar a uma caracterização da crise. O papel que joga a China nessa história é curioso. Primeiro porque a China é um país comunista, ninguém tem dúvida disso. Do ponto de vista da economia, ela tem uma economia de mercado. Portanto, a China escapou daquilo que foi o roldão que levou todo o modelo soviético para o buraco. O modelo soviético, se eu fizer uma análise simplista, o tempo já esgotou, eu estou aqui correndo, é que a gente começou tarde, né? O modelo soviético, numa análise bem simplista, foi para o buraco porque ele se baseava numa concepção que era a concepção fordista de produção. Economia centralizada e noção fordista. Ele não percebeu, não se deu conta de que estava ocorrendo a reestruturação produtiva. E aí não se preparou para isso. E aí foi engolido pela crise. E aí a crise leva a uma crise política. Como já não se sustentava economicamente, não teve como segurar a política. Como foi fazer isso tardiamente, com Glasnost, como fez isso tardiamente, não deu conta. Na hora que foi fazer esse ajuste, que a China fez paulatinamente, ele perdeu o controle político. E aí foi para o buraco. A China não. A China foi paulatinamente, da forma como, isso por conta da quantidade de gente que tem dentro daquele país, ela foi fazendo paulatinamente este ajuste. Agora, alguém imagina o atual presidente da China, o secretário-geral do partido, numa reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que é quem manda na China, dizendo assim, na reunião, falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, chega desse negócio, dessa brincadeira, né? Esse negócio de comunismo não deu certo, né? Os caras aí, vamos virar capitalista? Legal, não vamos contar para ninguém, né? A gente vira capitalista e a gente continua falando, aqui continua com o Partido Comunista, continua. Claro que não, claro que tem uma estratégia ali. Gente que não brinca em serviço. E, entretanto, a imprensa internacional é a mais séria, os jornais econômicos de circulação mundial, tomam a China como se ela fosse um país do bloco capitalista. Agora, a China está salvando o capitalismo neste momento, que tem lá os seus interesses. Qual eu acho que é esse interesse para entender esse aspecto? Eu li há alguns dias atrás, eu estou muito mobilizado por um capítulo que eu acabei de escrever para um livro que está sendo lançado, vai ser lançado agora, está sendo entregue agora e acho que vai ser lançado na Abrapso, que é o novo livro aí do grupo da Psicologia Sociohistórica da PUC. E eu estou falando sobre trabalho e alienação.
E, portanto, fui estudar. E, entre as outras coisas, no Para Além do Capital, que é um livro do Mesaros, onde o Mesaros está falando, ele está pretensiosamente reescrevendo o Capital. Ele tem que fazer um ajuste, que é um ajuste da leitura do Capital e da leitura do Lukács. E dizendo assim, frente à crise do capitalismo, frente ao que estamos vivendo hoje, a toda a reestruturação do capitalismo, o capital se encontra na seguinte circunstância. E ele pega uma frase do Marx, que é a frase que eu uso aqui como uma forma de explicar a situação do capital hoje e a posição da China. A frase do Marx diz assim, o capitalismo só estará superado quando ele completar a sua tarefa. Curiosamente, o Marx está falando da Europa. Até hoje, a noção da tarefa do capitalismo sempre foi entendido no desenvolvimento europeu, quando muito no desenvolvimento americano. Nunca foi pensado no desenvolvimento da América do Sul, nunca foi pensado no desenvolvimento da Ásia, nunca foi pensado, imagina, no desenvolvimento da África. Estava vendo um filme sobre o Ruanda, sobre o massacre do Ruanda, esses dias, e a África, ela é absolutamente esquecida, como se ela não existisse. E, evidentemente, vamos dizer que o desenvolvimento capitalista não chegou à África. Então, se eu pego esta frase do Marx e deixo o aspecto eurocentrista daquilo que, inclusive, a esquerda fez neste período, tenho que dizer que o capitalismo ainda tem um papel a cumprir. A impressão que eu tenho é que os chineses pensam deste ponto de vista. Não dá para a gente pensar em divisão de riquezas enquanto os chineses não estiverem com riqueza suficiente para dividir. Tem que melhorar a vida do chinês. E se eles estiverem pensando de uma forma estritamente marxista, eles vão pensar que tem que desenvolver a América do Sul e que tem que desenvolver a África. Então, quando o Lula fala que tem que pensar, que os países ricos têm que pensar na fome da África, ele está corretíssimo. E isso, talvez, aqui, agora eu estou resumindo bastante, que isso talvez seja a novidade na geopolítica mundial. A presença do Brasil representa uma novidade na geopolítica mundial. Uma porque conseguiu enfrentar a crise, tanto a China quanto o Brasil. A China com mais força porque tem mais capital, e o Brasil menos. Bom, muito bem. Esta nova geopolítica mostra a falência deste modelo que eu desenvolvi até aqui. Está se construindo um novo modelo no planeta. Pronto. Terminamos aqui esse resumo de análise de conjuntura. Para não deixar capenga o negócio, eu vou resumir os dois últimos aspectos. Desenvolvimento da psicologia. Temos que considerar, dentro dessa conjuntura, e pensando no desenvolvimento do Brasil, a chegada tardia no Brasil da educação. A educação chega aqui com a abertura dos portos, 1808, a universidade chega no Brasil em 1930. A primeira universidade brasileira, quer dizer, o primeiro momento que se pensa em produção sistemática do conhecimento, não somente em como educar as elites, que foi a Universidade do Brasil e a Universidade de São Paulo, já dentro da concepção, que é a concepção que foi implantada pela Revolução de 30, esta concepção só vem tardiamente. Então, a psicologia brasileira, ela sofre com esse aspecto. Ela se organiza tardiamente também, juntamente com todas as demais disciplinas, e ela depende da importação de conhecimento. A sua matriz foi a importação de conhecimento. Teve que implantar a universidade. Chama os franceses, chama os americanos. No caso da USP, a psicologia teve uma forte marca de um antropólogo americano, que veio aqui dizer como que se fazia psicologia. A concepção experimental da psicologia da USP
nasce da presença desse professor de Chicago, dessa universidade americana, eu não vou lembrar o nome dele nunca. Bom, a segunda questão presente, do ponto de vista da psicologia, mas da educação no Brasil, é a relação de dependência, que só é superada, a gente só ganha alguma autonomia quando? A partir do movimento das diretas já. O movimento das diretas já, com o maior movimento popular que este país já teve, é o responsável pela derrubada da ditadura e pela Constituição de 1988. O que é de progressista, e tem coisa progressista, o ECA, por exemplo, em 88, é fruto da mobilização popular, que estava ali para garantir isso. A única coisa que não deu conta foi de fazer o que fez, por exemplo, a Revolução dos Cravos em Portugal, e até as últimas consequências. Por isso é que teve por isso que está acontecendo essa crise no Senado. A crise do Senado, essa crise da visão patrimonialista presente na figura do Sarney, que, por sua vez, sustenta a política do governo Lula, não pode rifar. Não pode rifar, por quê? Porque está ali, o apoio do PMDB é vital. Se tira isso, acaba o governo. Então, tem que conviver com esta coisa. E isto é o que não se conseguiu derrubar com a força popular lá nas mobilizações da direta já. Portanto, mais ou menos como o Antônio Carlos em 30, assim, vamos arrumar isso daqui antes que esse pessoal faça. Eles estão batendo na porta, e aí o acordo, Ulisses Guimarães, Sarney e Tancredo, é o acordo que mantém o patrimonialismo. Bom, é essa condição que muda a cara do Brasil. Muda a cara do Brasil a ponto dele eleger um presidente como o Collor e dele derrubar um presidente como o Collor. Ele passa a ter, o Brasil começa a ganhar autonomia. É esta autonomia que está se revelando agora. A autonomia dele eleger o metalúrgico, elegeu porque quis, foi às urnas, elegeu. Manteve este governo, deu o apoio popular para este governo, e se surpreendeu com a maneira como ele foi tocado, em todos os sentidos, todos os sentidos. Da política, que é a política internacional. Curiosamente, no Conselho Federal, a gente falava assim, tempos atrás, a gente precisa encontrar os companheiros da psicologia latino-americana. Precisamos fazer uma política que seja de trazê-los para sentar na mesa. O LAPSE, por exemplo, é fruto disso. E dizer, nós somos companheiros, nós não queremos, o Brasil não tem interesse em ter mando nisso. Para nossa surpresa, esta tem sido a política internacional do Brasil. Quando ele procura Evo Morales, quando ele procura Correia, quando ele procura Lugo, ele faz exatamente com essa tônica, sem querer, ou exatamente porque a gente tinha uma concepção política que nos dirigia, a gente chega a uma coincidência muito feliz. Agora ela sendo feita como política de Estado. Bom, muito bem. Então, a psicologia brasileira, hoje, juntamente com a Universidade Brasileira, tem um campo pela frente, fruto desta condição política colocada pelo Brasil e por esta condição econômica colocada pelo Brasil.